E ali fomos visitar aquela casa, e ao entrar na casa do Refinaria, se entende todo o processo, nos detalhes, nos vãos das paredes, da maneira em que está composta a casa, teatro, teatro-casa, a família se confunde, a planta se confunde, os orixás se confundem nessa abertura, e talvez a palavra seja se misturam todo o tempo. E ao entrar ali, rapidamente percebemos que tínhamos muito em comum nessas relações com o teatro, com o ofício e com as posições em que nós artistas tomamos para manter vivo esse ofício, né? Esses aspectos de existência, resistência, de reservas de humanidade, de reserva, de teatralidades, de aspectos primitivos, tudo estava naquele espaço, com a sua incompletude, incompleto em muitos aspectos. O ritual para mim foi quebra de barreiras, completamente, porque assim, eu vinha de um processo de total racionalização das minhas ações, de técnicas, daí eu pensava, eu tenho que tirar, eu não tenho que mostrar a técnica, por mais que eu treinasse, eu venho de uma série de dificuldades, porque assim tem, né? E o ritual para mim, ele teve uma questão que foi libertadora. Que em vários momentos eu estava no ritual, no processo de criação do ritual, e eu não estava, não sei se é essa palavra, mas eu não estava tecnicamente no ritual, mas as técnicas estavam em mim, entendeu? E isso se reverberava em cena, numa expansão da cena, numa conexão de expansão da minha mente e corpo. Elas eram uma coisa só. E o Daniel sempre conduzindo de uma maneira para um outro caminho, para um caminho mais aprofundado em relação ao que a gente já tinha feito até agora. Tanto que ele chegou para mim individualmente, chegou para o Renan individualmente, isso ele contou depois pra gente, que eu posso ir além? Eu respondi, pode. Você tem certeza disso? Eu falei, tenho. E eu sei que ele fez essas mesmas perguntas pro Renan. E a partir dessa permissão, ele foi além.
ele começou a trabalhar vários aspectos das quais a gente ainda não tinha trabalhado, onde a gente estava completamente imerso naquele trabalho, e aquela imersão trouxe diversas coisas grandes, principalmente para mim. Trouxe outros elementos para mim que foram muito curiosos em cena, porque, por exemplo, me trouxe cheiros. E não trouxe cheiros qualquer, me trouxe um cheiro específico da minha avó, que já tinha morrido. Me trouxe sensações, só que aqueles cheiros, aquelas sensações, elas não me tiravam de cena, elas me envolviam ainda mais na cena. Então isso eu achava muito curioso, mas isso analisando depois, não no momento em que a gente estava fazendo. No momento que a gente estava fazendo, a gente não estava fazendo, a gente estava ali, a gente estava presente, a gente estava vivo, era aquilo que existia. Foi um trabalho extremamente profundo, foi um trabalho muito bonito. Não foi fácil, tanto que no meio do caminho teve que existir os mantras que o Daniel criou, né, que a gente constrói, porque em vários momentos a gente se encontrava em dificuldades, né, por vícios de ação, cada um dentro do seu vício, eu no meu vício de racionalidade, de querer entender a técnica, como que aquela técnica X funciona. Aquilo não era uma técnica X, aquilo era um todo de um trabalho, então não era uma técnica específica, né, a técnica já tinha que estar intrínseca e o meu corpo e mente corresponder àquilo. Então, Daniel precisou criar mantras, assim, que a gente constrói muros e a gente derruba esses muros. Eu construo muros, mas eu destruo os muros, né? Eu destruo os muros. E daí a gente começou a destruir os muros, e esse mantra era sempre feito dentro de uma ação física. Eram os mantras e a gente trabalhando os pés, eram os mantras e a gente trabalhando os braços, e quando a gente via, eram os mantras e a gente trabalhando tudo, né? E isso reverberava em cena. Então, cenicamente para mim, aquilo foi um salto daqui pra lua, que a gente cantava e dançava. Em alguns momentos a gente tirava sarro desses muros, porque a gente conseguia quebrar eles, né? Então foi um processo bem difícil, foi um processo doloroso, foi um processo que eu cheguei uma hora e falei assim, eu não quero mais fazer teatro, porque eu não sei fazer teatro. E depois eu percebi, não, na verdade eu estou construindo um muro bem grande, porque é difícil. Mas o resultado que aquilo reverberou, e perceber a questão do tu, e perceber a questão da mente e corpo, foi algo enriquecedor. E teve um dia que eu estava tão imersa, eu estava tão dentro daquele trabalho, que além dos cheiros, além das sensações, eu senti um formigamento muito grande na minha cabeça. E eu, com a síndrome de pânico que me persegue, na verdade, uma parte, né? Eu, com certeza, em qualquer outro momento, eu falaria, puta que pariu, o que é isso? E eu não fiz. Eu recebi isso, eu percebi isso, eu trabalhei com isso e meu corpo se expandiu ainda mais. E eu me senti ainda mais expandida naquela sensação. E depois que o Daniel veio conversar comigo, naquele dia ele falou assim, nossa, seu corpo brilhou. E daí eu entendi que aquilo foi um benefício, não era algo pra se ter medo mesmo. E ainda bem que eu não tive medo. Aprimora. Eu não sei explicar como, porque eu não sou a pedagoga nesse processo, eu sou uma atriz praticante, mas eu percebo que aprimora a técnica. É um outro estado do pensamento. É um outro estado. É uma coisa que eu não sei explicar. Não é ausência do pensamento. Não é. Tanto que eu senti isso de novo, do que eu senti na peça do ritual, eu senti na peça Espelho, na primeira apresentação. Não é ausência. Só que eu sei tudo que tá acontecendo. Eu não sei explicar. Mas ali iniciávamos uma amizade duradoura, né? Pouco tempo depois a gente realiza em Suzano um festival que fazemos
algumas edições, chamado Estirpe, com S e com X, chamado Encontro para Celebração e Rito. Estirpe, Encontro para Celebração e Rito. Um festival radical de dramaturgia que sempre tem em seu mote um discurso emblemático, histórico, épico. Na primeira edição nós queimamos uma casa construída, construímos uma cabana de madeira, colocamos caminhões de terra e ali queimamos a casa em um enfrentamento político com a política local, e mais de 30 grupos e ali estiveram. No segundo festival nós colocamos um barco à deriva, éramos nós, grupos, nos perguntando se seguiríamos naquela cidade que nem sempre era hospitaleira, né? Então também fizemos esse festival também com mais de 30 grupos, e um terceiro festival que fizemos, onde o Refinaria participou, em que a princípio ocupamos um terreno público e depois esse terreno virou uma seção diária para uma disputa, e o Refinaria foi generoso no sentido de doar todo o cachê, porque naquele momento nós tínhamos um edital para a construção do que a gente tem hoje como o Teatro Contadores de Mentira. Portanto, um grupo que já se propõe a uma relação como essa, de generosidade, de mostrar a sua intimidade de trabalho e, ao mesmo tempo, doar o próprio trabalho no sentido do seu pagamento, e pensar que outro grupo está construindo algo e fazer parte dessa construção é um exercício de que somente grupos e somente o teatro de grupo ou artistas generosos podem fazer. Então eles participaram com uma demonstração de trabalho. Demonstração essa que acontece num dia, talvez um dos dias mais frios que a gente viveu naquele ano, com pouquíssima gente que apareceu ali, e estávamos numa tenda, porque até então não tínhamos o teatro, o festival estava acontecendo debaixo de uma tenda, e durante algumas horas o ofício se instaurou, a paixão pelo teatro se instaurou. Parece meio óbvio falar de paixão pelo teatro, mas há poucos artistas e poucos criadores do teatro que de fato são apaixonados, se relacionam com a total integridade do seu corpo, vida, desmantelo do seu próprio ser, em quase que um ato de sacerdócio ao teatro. Eu acho que eu poderia definir esse princípio de relação como sacerdotes que se encontram, esse ato de pureza, de entrega. Nessa demonstração do Refinaria estava lá. Pensar no apuro técnico incansável que o grupo demonstrava, a vontade de que esse apuro técnico estivesse ali entre essa relação que se instaurava, foi de pronto um momento incrível, né? Então, pensar na relação mestre, mestra, discípulo, isso tudo estava ali na relação que o Refinaria trazia, né? Assim, essa figura do Daniel e a questão do tempo, de perceber uma atriz tentando encontrar um certo eixo energético em uma terra, dando espaço a essa profundidade do que a gente chama de rito. E o que é o rito, né? Esse encontro de descer escadas para o inconsciente, processos xamânicos, processos de ritos de passagem,
individuação na psicologia, de encontro com as sombras, de pronto, tudo isso estava lá. Um encontro profundo com as próprias sombras reveladas num rito e numa celebração. O rito pessoal, esse em que esses seres atuantes estavam fazendo, e um rito e uma celebração do fato deste rito ser presenteado a uma comunidade na cidade de Suzano, na casa de um grupo, cujo aspecto é o de rito também. Nascia um rito de relação. Celebrar os dois ritos juntos, um teatro que se construía numa terra e um rito de um grupo de teatro que tem no seu fazer um aspecto importantíssimo, xamânico, buscando que a relação com o espectador e com a espectadora vai além dos sentidos básicos. Se podemos ver, se podemos escutar, sentir o cheiro, sentir o tato, mas também podemos ver em alguns aspectos deste grupo o sentido sinestésico, o encontro com o espectador nem sempre é racional, uma imagem que te relaciona com o seu próprio histórico como espectador, a possibilidade de uma dramaturgia que o espectador é coautor, o espectador e a espectadora são coautores desta obra, permite que eu tenha tempo de pensar e raciocinar as múltiplas metáforas que ali chegam, metáforas inseridas no rito, e que só é possível com apuro técnico. Muito treinamento para conseguir me tocar através das energias e não só por um discurso externo. O sentido histórico também, um grupo que se preocupa com o lugar onde está, de que forma ele está dialogando o seu teatro quando ele chega na casa de outros. Todas essas relações de energia, de aspectos que é necessário o transe do espectador, nem sempre se chega. Talvez naquele dia não chegue para todos, éramos poucos, mas talvez alguns desistam, porque também cabe ao espectador um certo exercício de relação com a obra, de permissão ao transe, ao xamânico. E posso dizer que uma boa parte das pessoas que ali estavam entraram no transe xamânico. E aí tem um fenômeno que é a busca do grupo dentro dessas questões dos povos originários, que não é só estética, não é só visual, parte por ela, mas a transcende, se ocupa de um certo vírus, de uma certa epidemia de relação. Ao tocar o sagrado, eu me torno também um ser sagrado. E tudo que eu faço para este teatro é sagrado. Então o aspecto sagrado da demonstração e o que vinha daquele momento foi e é característica do grupo, muito coerente nessa ação cognitiva que transborda. Um copo d'água que você carrega e uma respiração a mais faz ele transbordar. Um grupo que sabe o momento em que essa água deve transbordar e o momento em que essa água deva nos hipnotizar e o momento que essa água é o próprio ser sagrado e que o ato todo é o ato sagrado.
o grupo tem isso em suas mãos? O Daniel, antes da gente fazer a demonstração de trabalho nos contadores de mentira, passou pra gente a função de sozinhos